Oi, gente, tudo bem? Nossa, mais uma live hoje. Estou esperando muito, com muita ânsia, porque tem muitas pessoas especiais que vão estar junto comigo hoje. Vou convidar aqui a doutora Vera Ângelo, só um pouquinho. Então, vamos esperar ela já estar entrando com a gente. Vou convidar aqui a Marina, amor. Vamos convidar a Marina? Vamos colocar ela também? Espera ela aceitar que aí você consegue entrar. Deixa ela entrar primeiro. Cadê a doutora Vera? Gente, hoje, né, o Dia Internacional da Saúde, né, um dia muito especial para mim, porque fala muito sobre o que a gente tenta fazer com nossos pacientes, melhorar a saúde de cada um de nós. E hoje, falando de halitose, falando de bafo, de mau hálito, a gente quis tocar muito esse assunto porque teve muito paciente me falando que não sabia o que fazer, qual que eram as causas, ou às vezes muito paciente vindo pedindo uma endoscopia por achar que tem algum problema no estômago. E na realidade, pelo que a gente vê, mais ou menos 90% dos pacientes não tem nada no estômago, o problema é bucal, né? Então, por isso que eu convidei a professora Vera Ângelo, uma pessoa muito, muito importante, inclusive em Belo Horizonte. Espero chegar o dia lá, né? Especialista em doenças funcionais do Hospital Albert Einstein, mestre e doutora de patologia geral pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também é responsável pelo setor de motilidade na CEDIC em Belo Horizonte. Uma pessoa muito, muito especial. Eu estou tentando chamar ela, eu não estou conseguindo, mas só um pouquinho para a gente... Ah, a Marina já entrou. Oi, Marina, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo, estou tentando aqui convidar a professora também aqui. A Tá me ouvindo Marina, bem? tô te ouvindo. Bote o nome dela. Cadê? Vera. Estamos combinando aqui a professora também, que não estamos conseguindo falar com ela. A Marina também, muito especial aqui com a gente hoje, É um né? Ela é prazer estar aqui. dentista, né? Ela mexe com a área de halitose, achei tão importante chamar ela, escolhi a dedo, hein, Marina? Para compartilhar Muito esse momento com obrigada a pelo convite. gente. Foi muito bom você aceitar, porque eu acho que assim, a anfitriã, na realidade, né? E a estrela do dia vai ser você. Eu vou estar Muito mais para obrigada. mediar. Gente, não tô conseguindo. Vou ver se eu consigo chamar pelo outro Instagram da doutora Vera, que aqui não tá entrando. Só um pouquinho. Ela tá online? Ela tá tentando entrar e não tá conseguindo. Vamos só... Não estou conseguindo entrar, ela falando aqui. Vamos ver. Marina, enquanto a gente consegue entrar com a professora Vera, me conta um pouquinho sobre a sua experiência na parte de halitose, como que está a incidência, como que você está tendo esse movimento no seu consultório falando de halitose. Você vê que tem uma grande quantidade, não? O que você vê no seu dia a dia? Bom, eu mexo muito com a litose no meu consultório, né? Eu tenho muitos pacientes, muitos gastros me indicam para fazer o tratamento com a litose, porque a maioria está realmente relacionado à cavidade bucal, né? A maioria desses casos, a maioria Isso. desses pacientes... Aí ela entrou. Aê, entrou! Oi, gente. Agora Olá! sim! Desculpa. Estamos completas. Sabe o que era o problema, gente? É um problema de BIOS. Bicho ignorante operando o sistema aqui, entendeu? Não, E mas que aí, ótimo. Vera? Vixe, tá Deu Agora tá certo? tudo certo. Ah, que bom. Agora Tudo deu certo. certo. Doutora Vera, apresentei a senhora, né? A pessoa importante, eu adoro minha professora em doenças funcionais, que também é uma área que eu tô querendo muito, muito chegar, se Deus quiser, muito longe, chegar um pouquinho do lado da professora.
E a gente, como estava falando, estávamos falando um pouquinho sobre incidência de halitose, perguntei um pouquinho para Mariana como é que como é que é o consultório dela. E aí ela estava até me contando um pouquinho. Fala, Marina, um pouquinho. Bom, a maioria dos meus casos, né, eles vêm de gastro e também muitos pacientes que têm halitose e tudo. Na maioria das vezes, a gente consegue controlar isso com uma melhora da higiene, né? Principalmente da língua. Então, eu oriento esses pacientes na higiene da língua, né? Eu peço para eles pegarem uma gaze, puxar um pouco a língua, porque às vezes a gente limpa aqui na frente, esquece lá da língua lá atrás, né? Então, peço para eles pegarem, puxarem e fazer uma escovação. Então, assim, a maioria dos casos estão relacionados à falta dessa, né? A cavidade oral, né? A cavidade oral. Alguns casos que eu tenho, eles estão relacionados à falta de salivação, né? A diminuição da salivação. Aí a gente entra com os hiperboloides, com TENS, para a gente melhorar essa salivação, né? Então, basicamente, eu tenho esses dois quadros, assim. Isso. E a gente fala muito isso no sentido, tipo assim, de cavidade oral, como eu estava falando, mais ou menos 90%, né? Que o paciente apresenta mais problemas da boca, exclusivamente. E aí, quando a gente vai nas outras áreas, e aí eu quero que a professora Vera fale um pouquinho sobre as outras doenças que estão relacionadas, né? Mas que são muito mais raras, mas que são importantes a gente ficar com isso na cabeça, porque as pacientes falam assim, não, é só minha boca, e às vezes tem outra coisa muito mais grave. E aí, professora, o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Gente, gostaria somente de agradecer, né? É um privilégio estar com vocês aqui, ver que tem tanta gente interessada pelo assunto, né? Na verdade, a Marina mexe muito mais do que isso, do que eu, né? Eu encaminho meus pacientes. Mas nós temos doenças do trato gastrointestinal que podem estar relacionadas mesmo. A gente escreveu um artigo, saiu até na revista da FBG, que é da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu escrevi junto com a Marina. E a gente mostra exatamente isso. Que primeiro, sempre, a gente deve olhar a boca. O problema, sabe o que é, Stephanie? Muitas pessoas falam assim, mas eu acabei de ir no dentista. Mas eu falo que tem muito dentista que só entende de dente, né? Infelizmente. A boca é um todo, né? Quando a gente vai falar de problemas que são do tubo digestório, muitos pacientes, você deve saber isso, chega e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer uma endoscopia. Porque meu problema está vindo lá do estômago, né? E a gente tem testes, depois a Marina pode explicar melhor, que eles conseguem, através da alimetria, que é uma medida do hálito, saber de onde está vindo, se é do nariz, se é de dentro, se é da respiração. Dos problemas de estômago que a gente tem, a presença da bactéria H. pylori, a maioria das pessoas acham que pode estar muito relacionada. Nós fizemos um levantamento sobre isso, e os estudos são muito controversos. Por quê? Porque mais de 90%, 80%, 90% da população tem bactéria, e nem todo mundo tem halitose. Né? O mais comum que a gente tem, eu falo que é aquela halitose que você já levanta com boca de bafo de leão, né? Da sua live, aquela imagem da sua live, né, gente? Então, assim, quem não levantar com isso aí, porque já tá errado, né? Mas, assim, para você ter um problema de estômago, tem que ser um mega esôfago, que é um esôfago dilatado, ou um divertículo, que é um saquinho no esôfago. Pessoa que tem intestino muito preso, durante o período da menstruação, você pode ter uma alteração de hálito, né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E a gente está aqui, pessoal, pode mandar pergunta que a gente adora responder, né? A professora gosta muito mesmo. E isso aí, o que a senhora tocou, é um ponto bem importante, né? Porque quando a gente fala apenas de boca, né? A gente fala muito de algumas doenças bem específicas que são mais prevalentes, né? Como a cárie, a gengivite, né? Até uma coisa que é bem importante, muito paciente tem e não sabe que tem, que é o cássium, né? Que são aquelas bolinhas brancas que saem lá nas fissuras da amígdala. E aí, muito paciente, até teve uma amiga minha que me ligou assustada, assim, falando, Stephanie, saiu um dente daqui no fundo da minha garganta.
E aí eu falei com ela, calma, moça, se chama Cássia. O que é isso, gente? O que é isso? Fede pra danar. Gente, esse dente tava agarrado, não sei o quê. E aí eu expliquei para ela que tem muita relação com a saliva, né? Com os restos alimentares que ficam agarrados, né? Que fica lá se formando uma pastinha até que fica durinho, né? E até que é expulso pelo corpo, né? E aí a Marina fala muito, inclusive, sobre isso, que tem muito caso assim, né, Marina, com você? Seu áudio tá meio que apaga. Agora Melhorou? sim. Melhorou. Tem muito paciente meu que reclama dessas bolinhas, né? Que chega lá e fala, eu cutuquei com cotonete, acaba machucando, né? Então, assim, Isso. muito adolescente tem, a predisposição de adolescente é maior, e eles têm que procurar o dentista, né? Pra gente tentar melhorar. Porque como é que a gente pode melhorar isso? Com a ingestão de água, porque basicamente essas bolinhas, elas são restos alimentares e bactérias ali, né? Que elas vão se formando no Isso. fundo da garganta. Então a gente consegue como? Fazer uma boa higiene da língua, melhorando a higiene da língua e aumentando a ingestão de água e vendo, né, se esse paciente ele tem uma quantidade de saliva Adequada, menor, né? a gente consegue diminuir a incidência dessas bolinhas, né? Porque ela é meio chatinha mesmo. Ela tem um cheirinho forte e além de ficar incomodando, assim, o fundo da garganta. E dói, né? Tem vezes quando ela fica aqui. Eu tive uma vez, eu assustei muito, né? Porque eu tenho amígdalas meio perfuradas, né? Então a gente tem que estar bebendo bastante água. Quando uma vez saiu, eu assustei muito. Falei, gente, o que é isso, né? Mas, assim, é uma coisa que dá pra gente cuidar, dá pra gente prevenir, né? Bebendo especialmente bastante água, né? E até quando a gente fala, depois a gente vai falar sobre as dicas, o que é importante, o que a gente vai fazer, né, Marina? Que a gente até comentou bastante coisa antes pra gente passar isso para aqui nossos pacientes, para nossos amigos que estão aqui com a gente. Professora, quando você fala, por exemplo, de problemas gástricos, de problemas otorrinológicos, pulmonares, o que você já viu que tem mais prevalência para dar halitose, endocrinológicos, que o paciente precisa ficar preocupado? Assim, eu tive isso e você precisa cuidar isso. Que patologias você acha que são de mais importância para o povo assim, ter essa noção e ficar esperto quando ele sentir aquilo? Eu acho que uma coisa que você já é o que você está fazendo, né? Divulgar esse assunto. A maioria dos gastros, dos próprios médicos, não entendem nada de boca, né? Toda vez, você sabe disso, né, Steph? Você foi minha aluna. Eu falo, a saúde começa onde? Pela boca, Na né? boca. E a Stephanie, ela foi uma das únicas que acertou a prova de título quando caiu doença de BC, não foi, Stephanie? Porque o Foi. pessoal não conhece doença de cavidade oral, né? Médico fala assim, não, boca não sei nada, manda pro dentista. Aí o dentista volta pra gente, né? Então as doenças que a gente tem que estar mais atentos são hoje em dia, nesse momento, eu diria para você, sabe quais são? Todos os pacientes que estão usando antidepressivos. O antidepressivo, na pandemia, aumentou demais a incidência, né? Não tem, eu falo que, às vezes, os pacientes pedem até desculpa. Desculpa, doutora, eu tô tomando antidepressivo. Eu falei, não liga não, eu também tomo, né? Todos nós tomamos. Porque senão a gente não passa bem essa pandemia, né? E quando você tá com a boca seca, fica ressecada, é o que a Marina vai explicar depois, a questão da salivação, você pode começar a ter uma coisa interessante que chama digeusia. O que é digeusia? Digeusia é uma sensação, um gosto diferente que a gente tem na boca e você começa, às vezes, a achar que aquilo é mau hálito, né? Olha que interessante, vai ter o congresso agora no final do mês, o Gastrotriângulo, né, que eu já estou fazendo propaganda, e, coincidentemente, eles me chamaram para dar essa aula. São 2 temas que os gastroenterologistas têm vontade de morrer. Um chama ardência bucal, quando a pessoa começa a reclamar que a boca tá queimando, e a outra, quando ela começa a sentir gosto. E é isso que a gente veio diferenciar.
Isso. E isso é bem importante, né, professora, quando a gente fala especialmente de algumas doenças que ficam ocultas. Porque a litose, na realidade, é um sintoma, não é uma doença, né? A gente expressa as doenças por meio da litose, né? E aí, por exemplo, né, uma coisa que eu gosto muito de falar com os meus pacientes, especialmente diabéticos, né? Que a gente tem duas formas de halitose que a gente conversa. Aquela da gastroparesia, que o paciente diabético não tem uma boa digestão, né? Então, o paciente pode estar comendo, sentindo aquele pesadão, aquele enchimento, o paciente não digere, e aí ele fica com a comida parada, ele pode ter essa litose de alimento, né, paralisado no estômago. E aquela litose, na realidade, do diabético que está descompensado, né? Que às vezes a glicose está tão alta, tão alta, tão alta, que o cheiro é uma característica bem típica, né? De maçã podre, é uma sensação bem diferente. Então, até quando a gente chega perto do paciente, quando a gente cheira, a gente já sente, né? Que talvez o paciente está descompensado, né? E aí uma coisa bem interessante, né, professora Vera? Sim. Então, eu acho que, assim, a anamnese, perguntar para o paciente, tem quanto tempo que você está sentindo isso? Que doenças que você tem? Você está ansioso? Não tem ninguém que num dia de uma prova de anatomia patológica, e eu dava aula de anatomia patológica, viu, gente? O pessoal não gostava muito de mim. Vou te confessar, Stephanie. Não tem ninguém que não fica com mau hálito, não, né? Depois do Mentira. final do dia, né? Então, o estresse, né? Mas então, assim, a gente tem que avaliar a questão emocional, doenças que ele tenha, doenças de base, e muito importante, doenças reumatológicas. Nós temos, Essa por exemplo, pandemia, síndrome de Sjögren, né? Acho que a Marina podia falar um pouquinho da questão do diagnóstico, que vai ajudar o pessoal aí, que eles estão mandando umas perguntas aqui, que eu acho que vai facilitar aqui. nessa Vai ajudar. pandemia, eu tive muito caso de pessoa que entrou com antidepressivo e ela começou a ter falta de salivação. Ela começou a ter esse gosto, né, amargo que eles falam na boca e falou assim, eu tô com halitose, eu tô com halitose. E às vezes não é. Às vezes é a falta da salivação que provoca esse mau gosto, né? Mas também a falta da salivação, ela promove descamação, né? Então a gente descama a boca. Então essa descamação, ela alimenta essas bactérias que estão no dorso da língua, né? Essa parte branquinha chama saburra, que essas bactérias vão se alimentando. Então quando a gente toma um antidepressivo, a nossa boca vai ficar ressecada. Além dessa sensação de mau hálito, né, dessa mudança do gosto, a gente tem por causa da descamação. Então, a gente pode ter litose, sim, por causa do antidepressivo. Então, é só a gente manter a língua limpa, limpar bem a boca, manter a boca hidratada, que a gente pode controlar esse mau hálito, né? Esse mau hálito, né? Especialmente pelos antidepressivos que a gente está falando agora, né? Isso. Então, Gente, eu queria contar com os muito. psiquiatras, assim, eu tento mudar um pouco ou a dose ou mudar o medicamento. Eu não posso mudar, né? Mas a gente conversa para tentar, porque às vezes o paciente ele não adaptou aquele tipo de medicamento. Então a gente tenta outra opção para melhorar esse desconforto, né? Que muitos pacientes têm. Sim. Eu acho que a chamada para a sua live, Stephanie, foi bem engraçada, né? A hora que você põe o dedo assim, né? E é meu marido lá, né? É meu marido lá, coitado. O maridão, né, gente? O maridão tá aqui escutando a live também, né? Ele tá de olho aqui. Então, o que acontece? Infelizmente, a gente tem vergonha de chegar para a pessoa e falar que ela tá com mau hálito, né? Eu trabalho com pessoas que têm um hálito realmente, assim, bem ruim. E a tendência que a gente tem é chegando para trás. Eu vou fazendo assim, né? Aí você fica, né? E tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas existe uma sociedade brasileira de halitose. Só dentistas podem fazer parte, né? Uhum. E na sociedade, você pode mandar um recadinho. Olha, doutora Stephanie, falaram que a senhora tem com gostinho um pouco ruinzinho na boca e tal. Nós estamos aqui mandando essa mensagem para poder te ajudar. Então, é uma forma de você ajudar alguém, né? Uhum. E às vezes é porque é difícil. Pensa bem, Stephanie, você chega para você e fala assim, olha, você está com mau hálito. Você gostaria de escutar isso? Eu gostaria, sabia? Por quê? Porque isso é uma coisa bem importante, inclusive, que eu queria muito deixar enfatizado,
Porque os pacientes cansam. Os nossos nervos olfatórios, né, eles se acostumam com o cheiro ruim. Então, a pessoa, ele não sabe que tem mau hálito. Então, uma coisa muito importante, eu acho que quando a pessoa é amigo, eu acho que a pessoa tem que falar a verdade, porque é aí que a gente ajuda o outro a crescer junto com a gente. Eu Mas acho que geralmente crescimento, assim, marido, Isso. namorado, às vezes avisa, né? Sim, Gente tem muito que próximo falar. avisa. Tem que falar, porque é uma coisa que a gente não sente, a gente meio que acostuma com aquilo, né? E A aí gente o paciente acostuma com o nem nosso próprio sabe. cheiro. Com o nosso próprio Exato. cheiro, a gente sempre acostuma rápido, né? Mas aí, às Sim. vezes, o marido avisa, o namorado. Isso. E quando é amigo, eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que tem que falar mesmo, porque isso vai ajudar muito a gente melhorar, às vezes, uma coisa que às vezes nem a gente está sabendo. E eu queria contar uma coisa bem importante, assim, que eu acho que foi experiência de vida, e eu acho que tem muita mãe na live, inclusive. Meu filho, professora, você acredita que tem um ano, né, amor? Mais ou menos, meu filho tinha 3 anos. Ele começou a ter, assim, de um dia para o outro, eu comecei a sentir um cheiro forte na boca dele. E eu, gente, esse menino escova os dentes. Aí fui no banheiro, escovei os dentes, chamei a babá, falei, uai, esse menino tá com a boca fedendo, não escova os dentes, não? Tipo assim, eu nunca tinha sentido aquilo, né? E aí eu escovei, nada, passou, senti nada, tá ótimo. Passou 2 horas, boca fedendo de novo. Falei, gente, essa boca tá fedendo demais. Eu peguei o menino, escovei os dentes de novo. E eu falando assim, gente, o que tem esse menino? E aí eu comecei a ver um catarrinho saindo pelo nariz, assim, uma secreção meio que de pus. Aí, na hora, falei, gente, ou sinusite, ou alguma coisa está acontecendo com o meu menino. E era época de frio. E eu fiquei assim, gente, alguma coisa. Aí comecei a cheirar ele, falei com meu marido, amor, sente, o cheiro do menino tá podre. O menino tá apodrecendo. E aí, Aí liguei para meu amigo, para Rafael, que eu tô rindo aqui em TO, uma pessoa maravilhosa também, pessoa, nossa senhora, 10. E aí eu falei, ô, Rafa, meu menino tá fedendo a podre. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu, sei lá, tá saindo uma secreçãozinha pelo nariz. E ele tinha operado de adenoides um tempo atrás. Eu falei, gente, será que é alguma coisa da cirurgia? E eu preocupada. Aí na hora ele me falou, Stephanie, corpo estranho. Na hora. E eu falei, gente, aí perguntei assim, minha gente, alguém comeu aqui pipoca? Teve feijão aqui, não sei o que, não sei o que. Aí as meninas, anteontem a gente comeu pipoca. O menino enfiou um milho no nariz. Ai, Olha que coisa. Levamos corpo para o meu menino. Exato. E fede demais. E falam muito isso com as mães, para ter esse cuidado, né? Até nos grupos que eu tinha, fui falando, cuidado, gente. Que a idade de 3 a 5 anos é a idade que o menino tenta enfiar tudo no nariz, né? E olha que experiência, foi muito ruim. E ele falando comigo, né? Falando que quem aplica no nariz feijão, ele pode chegar a perfurar o tabique. Então isso foi muito forte para mim, né? Porque pensa se tivesse feijão, ter que operar e as consequências, né? Então, graças a Deus foi milho, né? Que é uma coisa bem mais tranquila. Mas foi uma coisa que me deixou muito. E aí que a gente fala da sinusite, né? Que pode dar mau hálito, né? Às vezes a gente não sabe e o paciente pode ter essa consequência também. E como falo, a halitose é nada mais do que um sintoma, não é uma patologia. Marina, quando a gente fala sobre o diagnóstico, gente, aqui em Teoflotone, a gente não tem esses testes, né? Eu fico muito triste porque é uma coisa que é tão interessante, tão inovedosa, né? Porque tem teste para halitose, né? Para ver se o paciente tem mau hálito. E aí, me conta um pouquinho sobre isso. Lá no consultório, eu faço uma anamnese, né? Que eu pergunto dessas infecções, né? Que a gente pode já ir eliminando aí os motivos. E a gente tem um consultório alímetro, que é um aparelhinho, né? Que você sopra e ele mede os compostos sulfurados voláteis que causam mau hálito, né? Então, ele me mostra a porcentagem lá que ele mostra na telinha. Aí a gente consegue ver se existem esses compostos sulfurados voláteis ou não existem esses compostos sulfurados voláteis. Então, dependendo do diagnóstico, a gente vai traçar o tratamento, né? Para ver se a gente consegue ali eliminar a saburra. Isso. Também a gente faz a análise da saliva lá no consultório, né? A quantidade de saliva. Que interessante. Então, o paciente, ele fica um tempo cuspindo.
Eu vejo os 5 minutos, né? A quantidade dessa saliva, a qualidade dessa saliva, para a gente ver por que está com a litose, né? Então, eu faço a análise desses compostos furados voláteis e da salivação também. Uhum. Isso é super importante, né? Porque aqui a gente não tem esses testes, assim, é uma coisa bem importante, né? Oi, Professora Stephanie. Vera. Stephanie, não tem por enquanto, Stephanie. Porque do tanto de coisa que você já levou aí para Teoflotone, daqui a pouco você tá levando a Marina para morar em Teoflotone com você. Daqui a pouco mesmo. De fazer curso. Não tem um curso que eu dou que a Stephanie não tá assistindo, né, Stephanie? Ai, eu gosto, professora. Obrigada, mas eu gosto. Olha que bacana, gente. A Stephanie, fala o que você é, Stephanie. Qual que é de onde você nasceu? Eu sou boliviana, né? Por isso, olha como o português dela é praticamente perfeito. Eu não sabia. A Vera que me falou. Não? Não, ela achou que você tinha de onde sotaque. que ela é? Ela tem um sotaque. Aí a Vera falou, não, ela não é do Brasil, não. Eu sou boliviana. Eu não Pois sabia. é, isso é muito bacana. Tá vendo? Você, quer dizer, você aprendeu a língua, você conversa, você abraçou o Brasil, você abraçou a gastro, né? Quer dizer, você lutou, conseguiu o seu RQE, sua prova de título, já levou os anos, já veio aqui no meu consultório várias vezes. A gente já fez pesquisa junto, né, Stephanie? Então, daqui a pouco, pode ficar tranquila que Marina vai montar um serviço aí com vocês. Obrigada. Pode chamar. Com certeza. Nossa, eu fico muito feliz. Muito obrigada, professora. Para mim é uma honra, sabe? Eu admiro demais. Eu já falei com meu marido, nossa senhora, um dia eu vou chegar lá, eu vou sentar do lado dela. Até fiquei sem palavras, gente, mas obrira. Oi, Stephanie. Marina falou um negócio interessante. Quando ela faz o teste da litose, ela pode ver se o enxofre, o cheiro está saindo de uma narina, de outra narina, da boca ou lá do pulmão. Então, o próprio teste já dá para diferenciar para a gente se é uma sinusite ou não. Isso é muito legal, né? E tem um outro teste também que elas fazem, que eu só acho lindo. Dá um composto de uma proteína, um aminoácido, e depois você repete o teste. É a cisteína. É cisteína, tá vendo? Eu já tinha esquecido. A cisteína. Ela faz Explica aí, Marina. Que eu dou um paciente, primeiro eu faço o teste sem a cisteína, né? Que é essa proteínazinha que ela alimenta as bactérias. Então, primeiro eu faço sem a cisteína, aí o paciente sopra, e depois eu peço o paciente para bochechar. E assim, quem tem a litose, o aparelho ele vai lá em cima, né? Ele vai com os valores altos. Então é bem bacana, porque eu estimulo as bactérias a produzirem os compostos. Então, nossa, que interessante. Eu acelero esse processo. É muito legal o aparelho. Sim, e isso aí é importante a gente saber, porque tem pacientes que realmente precisam, né? Tem pacientes que a gente consegue controlar. E daqui a pouquinho a gente vai falar de todos os tratamentos para cavidade oral comum, né? Mas nesses casos que já são refratários, que a gente já fez de tudo, já tratou, né? E não melhora, realmente tem que ser encaminhado para um profissional que faça esses exames, porque senão a gente não vai ter a resolução do caso. O paciente é um sofrimento ter mau hálito, né? Porque como a professora falou, né? A população que está ao redor dele, ele só se fica de longe, assim, tenta só afastar, né? E a pessoa nem sabe por que está se afastando, coitado. Então, eu acho que realmente ficar de olho, falar, eu acho que amigo é aquele que te fala o que está acontecendo. Então, fala, gente, fala, avisa da melhor forma. Olha, acho que está acontecendo alguma coisa, vamos procurar ajuda. Isso é essencial para o paciente que às vezes nem está percebendo. Oi, Stephanie. Eu queria destacar uma coisa. Alguém está perguntando aqui, a Fátima, olha, a Fátima de Niterói, uma gastro, ela é igual você, ela tem todas as lives que existem. A Fátima, eu acho que ela é igual que linda. Um polvo, que ela tem os 500 polvos, ela tá em tudo quanto é live. A gente usa aqui realmente o alímetro, né, em Belo Horizonte, mas o grande problema que a gente tem é aquele paciente que ele tem halitofobia, né? Isso que eu acho que é o problema. O paciente, por exemplo, eu encaminho para Marina. Aí ela faz o teste, não, Vera, ele não tem problema de salivação, não, ele não tem halitose. Teve um que falava assim, doutora, a senhora está sentindo? A hora que eu entrei na clínica, todo mundo virou o nariz para mim. Eu falei, gente, mas não é possível, todo mundo virou?
Agora não tem isso, porque todo mundo usa máscara, graças a Deus, né? E ele acreditava piamente que a hora que ele atravessava a rua, as pessoas se afastavam porque ele tinha mau hálito, né? Esse é o pior paciente para tratar. Tem paciente que fala comigo, é porque ele fica assim no nariz o tempo inteiro quando conversa comigo. E tem gente que tem mania de fazer assim. Então não é... Às vezes a pessoa não tem mau hálito, não tem nada, e ela acha que todo mundo tá sentindo o cheiro dela, né? Também tem gente que tem cheiro forte. Não é da boca. Cheiro. Sabe? Do corpo, tudo. Que é normal, né? O fisiológico, até o que a gente fala de a gente acordar, né? Tem gente que exagera até no perfume, mas é o cheiro da pessoa mesmo, por outros motivos, né? E ele a confunde com mau hálito. E outra coisa que é interessante a gente falar aqui, que é aquelas dietas, né? Hoje em dia a gente está vivendo de dieta, né? E aí quando a gente fala da dieta, inclusive low carb, né? Quando a gente fala de dietas aquelas intermitentes, quando o paciente fica longos períodos sem alimentar, ele vai ter halitose, inclusive pela hidratação, né? Porque o paciente começa a produzir mais aqueles alimentos que as bactérias produzem, né? E aí o paciente vai ter mais halitose, né? Então é importante a gente beber água. Tudo bem que vai fazer a dieta, beleza. Mas o líquido deve estar dentro. O paciente deve estar se hidratando sempre. A gente fala da alimentação, né? De 3 em 3 horas, que é importante, né? Professora, o que você acha que é mais importante no tratamento que a gente deve fazer para os pacientes? Que você fala, não, isso aqui é obrigatório. Eu acho que, primeira coisa, como gastro, vou falar como gastro, né? Isso, e aí depois a gente passa para a Marina. Depois eu vou passar para a Marina. Mas o que acontece é o seguinte, a primeira coisa, eu examinar a boca do paciente, gente. O médico não examina a boca do paciente de jeito nenhum. Segunda coisa é tirar a prótese do paciente. Gente, eu já cheguei aqui, tem paciente, tem 30 anos que tem a mesma dentadura. Né? Então eu falo, olha, pega isso aí, coloca essa prótese dentro de um Corega Tabs, vamos dar uma limpadinha nisso. Se não tem Corega Tabs, esse negócio mais água sanitária. É bacana demais, gente. Limpa qualquer coisa, né? Você coloca um pouquinho de água sanitária e limpa a prótese. E vê se não tem uma lesão, vê se o paciente não está... Agora, na pandemia, eu estou tendo isso direto. O paciente mordendo a boca de estresse. Então, tá cheio de ferida, afta por estresse, né? É muito apertamento também. O povo tá isso, Marina mexe com isso. Ela pode falar isso para vocês depois. A escova de dente. Eu, por exemplo, adoro uma marca que meu marido, que ele está escutando, é que ele quer me matar. É a mais dura e mais vagabunda que tem. Ele fala, Vera, pelo amor de Deus, joga essa escova no lixo. Então, a gente faz muito trauma na escovação, né? Então, assim, comprar uma escova de boa qualidade. Escova, gente, macia. Não é que eu uso, não. Eu uso errado. Vida média. A escova, gente, tem que jogar fora. E o que acontece? Todo mundo põe aquele copo no banheiro com a escova de todo mundo junto, né? Aí vai misturando aquelas bactérias de um passando para o outro, né? Segunda coisa, escovar pelo menos umas 3 vezes ao dia, passar o fio dental. Eu prefiro fita dental, que eu acho que machuca menos, né? Ensino o paciente a passar isso que a Marina já falou, passar gazinha com bicarbonato à noite na língua. O bicarbonato, eu fico... É porque como ele pode ficar muito poroso o dente. Tá vendo? A diferença de um gás para um dentista, gente? Por isso que eu combinei as duas. Eu faço exercício legal da odontologia, entendeu? Não, mas o bicarbonato, ele pode deixar muito poroso o esmalte do dente. Entendeu? Então, eu prefiro só a pasta de dente mesmo, numa escova bem macia, limpar a língua, puxar com a gazinha e limpar lá atrás. Aí tem gente que fala, né? Nossa, eu tenho muita ânsia de vômito quando eu tô limpando. Primeiro que não é pra fazer força. Não é pra ficar machucando a língua, não, porque isso piora a situação, né? Então, faz movimento de vai e vem, para um lado, para o outro. O que ajuda muito também escovar o dente debaixo do chuveiro, a língua, né, pelo menos, debaixo do chuveiro, porque a água morninha, ela dá uma soltura na saburra, sabe? Tem gente que tem torneira com água quente, mas assim, quem não tem, vai para debaixo do chuveiro, dá uma escovada na língua que ajuda a soltar, sabe? O bicarbonato, assim,
usar Não, por eu tempo posso... curto, De vez em Isso. quando, né? por tempo prolongado, eu acho que Não, pode eu só... desgastar. A Marina tem razão. Eu mando passar o bicarbonato quando tem aquela saburra, aquela branca mesmo, aquela língua amarelada, imediato, né? suja, para tirar aquele face emergencial. Não, Perguntaram sim. aqui na A aqui perguntaram oxigenação aqui também é bom. isso, perguntaram aqui sobre raspador lingual. Tomar muito cuidado, Isso. gente. Eu não gosto. Eu também Eu não. acho que, assim, o raspador, ele funciona sim, mas você tem que ter muito cuidado para usar, porque você pode piorar a situação. Se você faz muita força na língua, você acaba machucando e vai arranhando a língua mesmo, e essa descamação prolifera ainda mais a bactéria. E aí Então, é mais ainda, né? A litose piora, exatamente. né? Ou aquela escova, né? Que é uma escova própria para a língua, a gente encontra na farmácia, mas ela tem que ser macia, né? Que ela tem um formato redondinho, na cabeça dela é redonda. Ou então a própria escova já adianta. Não precisa ficar neurado também, não. A própria escova já adianta, sabe? Importante é lavar, limpar e limpar lá atrás, que é o que mais... É a parte mais importante, né? Exatamente. A parte mais importante. Exatamente, que fica mais para trás. Com relação à prótese, aí, Vera, eu te cortei, mas só falar das próteses, né? É melhor você falar do que eu, né, gente, aqui, né? Tem eu só tô dando a paciente... dica pros gastros, né, gente? A Vera já me encaminhou um paciente que chegou lá com a prótese, assim, super insatisfatória. A higiene também, né? Assim, ela não estava lá, menos coisas, mas o problema estava na prótese. A prótese, ela é feita de acrílico. E com o passar do tempo, ela vai desgastando mesmo, né? Então, ela vai criando poros, né? Vai criando micro desgastes ali, que as bactérias vão entrando ali. Então, gente que usa prótese tem que estar indo sempre ao dentista, né? Tem que avaliar com o dentista de quanto tempo ele quer, mas, assim, sempre indo ao dentista e, principalmente, trocar essa prótese. A gente indica, geralmente, de 5 em 5 anos trocar as próteses, né? Ou a prótese total, que é a dentadura, ou aqueles rote, né? Que é a prótese parcial. Mas tem gente também que esquece de escovar nessas próteses, né? Usa e não escova. Só lava ali, mas a gente tem que escovar as próteses também. Então, sempre indo para os profissionais certos, né? Isso. E outra coisa, Marina, falando aqui dos gargarejos, porque tem muito paciente que gosta de saber sobre gargarejo, né? Ele deve ser feito, com o que você acha que é mais importante, não? Tem aqueles gargarejos com álcool, né? Aqueles... Exato, isso que eu queria que você tocasse. Não é legal. O álcool, ele resseca a boca. E boca ressecada, a gente sabe que descama e alimenta a bactéria. Então, não é legal esses gargarejos com álcool. Tem aqueles que não tem álcool, mas muitos dentistas não gostam. Eu também não gosto que uso diário desses gargarejos, sabe? Assim, se tiver uma festa, alguma coisa, tá inseguro, pode usar sim. Mas o de uso contínuo deles, tem muitos dentistas que falam que eles alteram a flora bucal, que não é legal, que a gente pode ter outros problemas, né? Então, assim, só escova, fio dental e escova, eu acho que já tá de bom tamanho, sabe? Acordou, deu aquela escovada na língua, nos dentes, né? Depois do almoço, passa um fio dental e dá uma escovada. De noite, vamos prestar mais atenção, dá uma escovada melhor, né? Na língua, uso do fio dental e com a escova macia sempre, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Marina, que eu acho que é bem importante, que eu já vi alguns pacientes que falam assim, tem gargarejos naturais, aquele limão, vinagre, né? E o bicarbonato que a gente já falou, mas que gostam de própoli, né? Porque tem gente que fala, não, vamos fazer gargarejo com umas gotinhas de própoli, água morna, ou limão, ou vinagre. E aí, o que você fala sobre isso? Vocês duas, o que vocês acham que deve ser feito? Olha, o limão, ele é até usado para estimular a salivação, né? Tem até uns compostos, não é, Vera? Um saquinho com... É um que você estimula, você faz um bochecho para estimular a salivação. Mas o limão em si, o que acontece? Ele é muito ácido. E eu não gosto muito porque ele corrói o esmalte do dente. Então, eu não indico. Só de vez em quando, né? Quando a gente poderia usar de vez em quando. Acho que tudo com moderação,
é ok, né? Exato, E exato. uma dica que Teve... eu dou, assim, com relação a essas bebidas, principalmente vinho, refrigerante, suco de limão, não escova o dente logo em seguida, não, sabe? Espera uns 40 minutos ali para escovar o dente, depois de beber essas bebidas mais ácidas, porque elas corroem bastante o esmalte. Olha que interessante, que coisa importante, né? Porque é uma coisa que a gente não leva em consideração. Tem uma pessoa aqui, a Miriam, que fala, né? Detesto gargarejo, né? Mas olha como que é importante, Miriam, até eu discuti esse assunto com a Marina, a diferença entre bochecho e gargarejo, né? Porque o bochecho, ele só ajuda a limpar a parte... Exato, né? Só limpa a parte de cima. Então, se, por exemplo, o paciente tem cássio, são aquelas bolinhas que a gente está falando, e o problema é mais posterior, o bochecho só não vai resolver, né? Então, a lavagem tem que ser mesmo até a região mais posterior. Então, o gargarejo nesse momento seria essencial, né, né, Marina? Sim, sim. Às vezes fica difícil de só tirar com gargarejo. Às vezes a gente tem que procurar um profissional. Às vezes vocês que tiram, né? Mas assim, muitas vezes sai sim, com água morna, principalmente, ele consegue sair. Uma coisa que você falou aí, Stephanie, de vocês não terem profissional, existe a ABA, né, Associação Brasileira de Halitose, que ela tem uma lista de profissionais que elas indicam, de serviços que elas indicam. Então, você não conhecendo, você pode ver na lista quem são profissionais indicados. O que eu não gosto, pessoalmente, são serviços na internet, né? Que a internet, a gente tem que olhar tudo como adoração. Que começa a querer vender todo quanto é produto para hálito que existe. Gente, não comprem, tá? Não comprem, porque isso não se sustenta, né? A gente primeiro tem que descobrir a causa e procurar ser o mais natural possível. Né? Eu vejo muito pessoal, assim, a gente tem muito esse problema, né, Steph? Medicina integrativa. Aí a pessoa da integrativa, ela só gosta de coisas naturais. Aí o paciente toma 18 cápsulas por dia. Eu nunca vi nada mais natural que 18 cápsulas por dia. Não tem jeito, né? Então, assim, é o que a Marina falou. Tudo com moderação, uma boa alimentação. Tem tipo de alimentos, alho, cebola. Não tem jeito, você comer um alho, não tem mau hálito, né? E tem gente que gosta de comer, né? Gosta demais, tempero demais. Mas eu vou te contar uma coisa. Eles já criaram um alho que não dá mau hálito, você acredita? Nossa! Mas aí também não deve ter gosto. Não, claro que também não tem. Também você quer tudo, Marina? Você quer que ele tenha gosto de alho e não tenha mau hálito? Mas é isso, entendeu? A gente tem saída para tudo, né? Isso. E eu acho bem importante isso que a gente falou, porque olha, como que é importante. Uma boa escovação, apenas uma escovação já resolve muitos dos nossos problemas. O uso do fio dental, uma coisa que eu falei até com a Marina também, que seria muito importante a gente tocar, o jeito de fazer o uso. Porque tem gente que acha que só enfiar no meio e tirar. E às vezes até machucar a parte da gengiva, e aí até fazer uma gengivite, né, Marina? Então até eu pedi para ela para explicar, né? O fato de a gente ter que abraçar o dente, né? O fio dental, o que acontece? Às vezes a gente faz força e sangra, né? E isso machuca a gengiva. Não é legal. Mas às vezes a gente coloca e vai como se fosse engraxando um sapato, né? Vai para um lado, para o outro, sobe um pouquinho, sem fazer muita força. Acho que nada na boca a gente pode fazer muita força, sabe? Exato. Se tiver fazendo força, tá errado. Porque isso pode até piorar o problema, fazer mais gengivite, inclusive. Aí que realmente vai ter uma halitose de verdade, mas por infecção, né? Exatamente. E não por conta mesmo do procedimento. Às vezes o paciente é tão assim, a gente fica preocupado, não, eu voltei, e faz mais coisas, e às vezes fica pior, né? Lembra que você me comentou daquele fiozinho, né, que vende na farmácia? Jato. Isso. Eu acho que na farmácia aqui de Belo Horizonte tem, mas eu sei que no Mercado Livre a gente encontra, chama Sonicare. Tem um monte de marca. Ela é um jato que você coloca entre tipo um negocinho assim, né? Não, ele é uma maquininha mesmo, que você enche de água e ele já... Você tem Vera? E dá um jato. Aqui em casa tem. Quer dizer, era para os meninos usarem por causa do aparelho, né, gente? Que aparelho também dá mau hálito, né?
O TCC da Uhum. Marina foi Piora. super interessante. Foi sobre halitose em pacientes que usavam aparelho ortodôntico, né? É. O problema não é Isso é tanto o muito aparelho, frequente. é a não escovação. É Eu, por descamação exemplo, também. é, É que o eu aparelho sou uma pessoa machuca muito... muito. Já perceberam que eu tenho um pouquinho de hiperatividade? Assim, eu sou um pouquinho hiperativa? Não. Coisa leve. Então, eu tenho um pouco de falta de paciência de passar fio dental. Sabe o que eu uso? O fio dental Travou. montado. Ele já vem no plastiquinho com o fio Ah, dental tem no aquele meio. também. E aquele, para mim, é o melhor. É Porque um eu já passo ganchinho assim. assim. É um ganchinho, já vem montado. E para criança é uma maravilha para a mãe passar em É. criança, eu acho, né? Porque eu sou meio assim, Não, ele é um pouco... Uhum. ótimo. Ele é um ganchinho. Aí ele é super fácil. Vai passando assim. Mas ele também tem que tomar cuidado, né? Pra não machucar. Mas ele machucar, né? é mais difícil, assim, de machucar, sabe? Ele é bem legal. E Mas para assim, criança é bom. passar o dente, engraxar. Eu acho, assim, que nada a gente pode também ficar neurado, não. Porque tem muito paciente que vai, ai, tô com halitose, igual a Vera falou. Assim, tendo uma boa higiene, eu acho assim, na maioria dos casos, né? Lógico que se tiver, a gente tem que procurar profissional, porque outro pode ser Não outra tem coisa, como. né? Mas assim, a gente mantendo uma higiene bacana, a gente consegue controlar muito bem, sabe? Com os fios dentais. Uhum. Ó, achei Sim. que um aluno meu, o Guilherme, ele fez uma pergunta interessante. Ele pergunta o seguinte: se o mau hálito é acima de Sjögren, se o paciente deveria procurar o dentista com mais frequência. É uma coisa que eu insisto muito, inclusive insisti com a Marina, o Marçal antes, né, que mexia com a litose, né? E o que acontece? Por exemplo, o paciente vai tratar um câncer de cavidade oral, ele vai fazer uma radioterapia, uma quimioterapia. Ele pode estimular a produção de glândulas com laser, com TENS. Esse hiperboloide é um plastiquinho que a Marina usa, então ela pode já começar a estimular antes dele perder totalmente a salivação. Olha que bacana. É a prevenção antes do problema aparecer. Então, é uma sugestão que a gente dá. Uhum. Eu tenho pacientes com síndrome de Sjögren que perderam todos os dentes. Ela teve que fazer implante em todos os dentes, porque a doença periodontal é horrível, entendeu? Então, a gente tem que ter realmente cuidado com isso. Isso. E o síndrome de Sjögren, gente, é uma patologia que causa falta de salivação para as pessoas que às vezes ficam aqui na dúvida do que a gente está falando. É a falta de salivação. O paciente seca, né? Não chora, não tem saliva, não tem lágrimas. Isso, o que a gente fala, pode causar mau hálito e às vezes uma consequência de uma patologia, de novo falando, né? E aí esses silicones que a gente tem e os TENS, que é um procedimento que não é feito também aqui em TU ainda, mas se Deus quiser a gente vai ter, né, Marina? E aí também um procedimento de estímulo que a gente faz, né, nas glândulas, né, Marina? É. Isso. É um E aí choque também de ajuda isso. A gente consegue produzir saliva também, né? Isso também é importante. Tem uma pessoa aqui que perguntou, quem usa prótese dentária tem maior chance de desenvolver mau hálito? Marina, o que você responde para ele? Olha, mantendo a prótese limpa. A prótese é um corpo estranho ali na boca, né? Ela é mais uma coisa para você limpar. Então, geralmente, quem tem prótese, ela tem que tomar mais cuidado. Mas se a prótese está bem feita, né? Se ela não tem cavidade... Fissuras, né? Fissuras. Se ele vai no dentista recorrente, ele faz uma análise, faz uma manutenção dessa prótese, é difícil falar, né? Se tem ou não, mas nesse sentido, diminui a chance desse paciente. Diminui bastante, né? Esses cuidados que a gente tem. E às vezes Nossa. o paciente usa uma prótese parcial, tem alguns dentes, e eu vejo que ele limpa a prótese, mas não limpa os dentes que ele tem, sabe? Às vezes são 4, 3. Escovar esses dentes também, escovar a língua, porque às vezes o paciente só limpa a prótese, às vezes usa prótese total, só limpa a prótese, mas não limpa a língua, esquece da língua. Então limpa a língua também. Vamos ter uma higiene da boca sem a prótese também. Só para a gente finalizar aqui, porque já estamos quase dentro do tempo para a gente conseguir gravar a live. Tem a Jaqueline que perguntou aqui, é normal salivar muito? E aí, professora, o que você tem para falar para ela? Olha,
a quantidade de saliva foi interessante. Tinha uma secretária minha que ela não salivava nada. E aí ela foi lá para o consultório, fez avaliação, ela não tinha salivação. E um dia ela chegou sorrindo no consultório. Ela falou, doutora, eu babei dentro do ônibus. Aí eu, mas você babou? Aí eu tô tão feliz, eu nunca tinha babado na minha vida, né? Então, às vezes, o que é excesso de saliva? Quando o paciente tem uma salivação normal, que ele começa aquela boca encher d'água e mal-estar, pode ser refluxo. Eu acho que o refluxo tem que ser avaliado. Porque ele começa, sobe o ácido, a gente produz a saliva para limpar. Sobe o ácido, sobe, aí ele vem para limpar. E aí ele começa a salivar mais ainda, entendeu? Isso. Tem a Babi. Essa pergunta aí é para Marina, ó. Isso, a Babi falando. Com a prótese flexível. A flexível? Olha, eu confesso que eu não mexo muito com a flexível, mas porque lá no consultório a gente não faz a flexível, né? Mas ela é como se fosse como ela é molinha, né? Ela é como se fosse um chiclete. A gente pode desenvolver disfunção temporomandibular, entendeu? Que a gente vai ficar assim, ó, nela, como ela é mais molinha. Então a gente pode desenvolver disfunção temporomandibular, que é aquelas TPMs, né? ATMs que o paciente tem. Ela pode sobrecarregar. Mas isso tem que avaliar, é difícil falar cada caso, entendeu? Olha, eu só falo uma coisa, que isso eu quero destacar, gente. Eu trabalhei no João 23, que é o pronto-socorro de urgência aqui. O que eu já tirei de prótese móvel... Isso que eu ia falar também. Não é brincadeira. Eu já vi assim, rote com 4, 5 dentes, ele conseguia engolir. Então, hoje a gente tem uma facilidade muito grande do implante. É uma coisa que é acessível, melhora a qualidade de vida do paciente. Não há nada melhor no mundo do que mastigar uma maçã. Você já pensou? Né? Então, assim, eu acho que a gente gasta, às vezes, investe com tantas coisas desnecessárias, né? Outro dia chegou um paciente lá com iPhone, sei lá quantos Y tinha o iPhone dele. Aí eu encaminhei para fazer um teste de halitose. Ah, doutora, mas é muito caro. Eu falei, não, seu iPhone é super barato, viu? Ele realmente vai te ajudar a comer. Você põe seu iPhone para mastigar que vai dar certo, né? Então, não, a gente tem um choque de realidade nesse paciente, entendeu? É verdade, Saúde é verdade. Não tem preço, né? É verdade. Aqui em Teoflotone também a gente teve vários casos assim no consultório de corpo estranho, né? E eram as próteses mesmo agarradas, tanto na garganta quanto no esôfago, de chegar a perfurar, né? Então, realmente é um pouquinho perigoso o fato de dormir, porque a gente não sabe se o paciente vai esquecer e cair, a gente não sabe. A última pergunta que eu quero que a gente só responda a Kaline Nobre, ela fala, né, qual a opinião sobre a realização dos testes de avaliação de halitose, né? Quando a gente fala dos testes de avaliação, igual a gente explicou bastante, um pouquinho mais no início da live, se puder assistir o início, você vai, acho que, tirar bastante dúvida, Kaline, mas é aquilo que a gente falou, a gente usa mais para pacientes que a gente fez de tudo, já investigou, já viu que a dentadura tá boa, não tem gengivite, não tem problema respiratório e tal, e aí sim o paciente não tem mais nada para resolver, a gente encaminha para teste de halitose, né, Marina? Eu tenho uma dica, gente. A gente tem a vida possível. Aqui em Belo Horizonte, a gente vive num mundo utópico, né? A gente tem pegametria, manometria, pega impedância, alimetria, tudo que vocês quiserem eu tenho. Você está no interior, vou te falar um teste muito simples que a Marina vai conhecer. O paciente tirou a massa, você sentiu o bafão, minha filha? É halitose mesmo. Nessa situação, tem um remédio que eu vou ensinar para vocês. Anotem aí, vocês não esquecem não. O pessoal da gastro chama metronidazol. Não há nada já de 7 dias de metronidazol não resolva. Se você der o metronidazol resolver... Já resolveu o problema de bactérias. Exatamente. Né? Gente, muito obrigada. Eu tô tão feliz porque teve muita gente assim, que tá muito satisfeita, mandando aqui. Muito obrigada, professora. Fiquei muito feliz de ter aceito o convite. Marina, muito obrigada. Muito obrigada, assim, foi muito esclarecedor, foi muito importante, eu acho, para muitos pacientes. Agradeço muito, tá, a presença de vocês, a presença do público que também está. Se Deus quiser, daqui a
uma semana a gente vai convidar de novo vocês, né? E muito obrigada por tudo. Obrigada, professora. Obrigada, Marina. Muito E obrigada. queria agradecer o Marçal, que está aqui apoiando a gente, que é o maridão, né? E agradecer o Anísio, que vai postar tudo no YouTube, viu, gente? E nós vamos Isso, vai. compartilhar, né? Isso aí, esse professora. aí está sempre presente, né? A gente não pode É esquecer. verdade. É verdade. Não pode E E esquecer o do meu Vitor marido, deve não. estar aí também, né, Marina? O Vitor Vai não estar. foi, então. E disse meu marido que não tem bafo, tá, gente? Os maridos aqui não tem bafo. Fiquem tranquilas, a gente está garantindo. Tá bom? Oh, tchau, gente. Fiquem Muito com obrigada. Deus. Se cuidam. Beijo. Tchau. E usem máscara, hein? Isso. Tchau. Encerrar agora.